Eu já tinha essa palavra em mente, o Senhor já tinha me dado há um tempo. O Senhor, Ele dá conforme a vontade dEle o querer. E nessa noite o Senhor, Ele quer falar conosco em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Aleluia. Amém? Deus, grande. Aleluia. 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 Louvado e engrandecido. Aleluia, Jesus. Grande e poderoso Senhor. Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Vou estar lendo. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E na outra parte caiu em predegrais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceu e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro 70 e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor fala. E ouvindo-lhe os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque daquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque ele vendo não vem, e ouvindo não ouvem, nem o compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não os vejam ou com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque ouvem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós veem, e não ouviram, e ouviram o que vós ouveis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em predegais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 70 e outro 30. Amém? Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Coisa linda essa parábola do Senhor. Glória. Essa palavra eu acho que é uma das mais bonitas que eu já estudei. Fora as outras, elas são um complemento, mas ela é muito linda. Essa parábola, ela fala que o Senhor, Ele mesmo proclamou essa palavra. Saiu da boca de Jesus. Jesus, quando estava ali proclamando o Evangelho do Senhor, tinha uma multidão, e aquela multidão ali estava ouvindo Jesus a falar. O Senhor, Ele falou essa parábola, e aí eu começo dizendo que aqui no 9,
que o Senhor ele fala, quem tem ouvido que ouça. Porque os discípulos ouviram aquela parábola e eles questionaram a Jesus. Mas Senhor, por que falas em parábolas? Aí o Senhor foi lá e explicou que foi a partir do dia do 19. Que ele fala para quem tem ouvido que ouça o que o Senhor fala. Essa parábola ela fala de um semeador que saiu a semear. O semeador aqui está falando quem é? É o Senhor, Jesus, é o Espírito Santo. E quem é a semente? A semente é a palavra do Senhor. É o que o Senhor ele tem semeado. O que ele semeou quando ele estava com os seus discípulos. E aquela multidão ouvia o Senhor falar. E aqui no sol eu falo que na realidade quando o Senhor ele fala que ele é o semeador e a semente é a palavra, o semeador é o mesmo. A semente é o mesmo. Mas aqui fala de solos diferentes. São de lugares diferentes, de situações diferentes. E o que eu entendi quando eu estava aqui estudando, eu entendi que nós somos o solo do Senhor. Somos a terra que o Senhor ele tem plantado a sua palavra. Tem plantado o seu evangelho. E nos dias de hoje não é fácil ser um semeador. Semear essa semente. Porque nós somos difíceis, irmãos. O solo do dia de hoje, eu quero trazer para o dia de hoje. É difícil ter uma semente que germine, que nasça e que cresça e que frutifique. Porque a palavra do Senhor, ela fala que aqui quando essa semente, ela vai e cai em alguns lugares, cai em lugares pedregais, cai em lugares rasos de terra, mas com muitas pedras, essa semente ela quer nascer. Mas eu entendi que o Senhor me fez lembrar sobre aquele moço rico que chegou aos pés de Jesus e disse: Jesus, eu quero te servir. Aquele menino rico, ele cresceu ouvindo o evangelho do Senhor. Ele cresceu ouvindo sobre Jesus. Talvez ele, quando criança, ele falou assim: quando eu crescer eu vou tomar uma decisão. Agora eu não vou tomar porque eu acho que eu sou uma criança, eu não posso. E quando aquele menino rico cresceu e foi até Jesus e falou: Senhor, eu quero te servir. Eu quero estar aos pés da tua palavra. Eu quero servir o teu evangelho. Eu quero ser um profeta do Senhor. Que quando Jesus falou assim: filho, tu queres me servir? Tu queres estar no centro da minha vontade? Vai lá, vende tudo que tens e volta, vende, doa e volta para me servir. Aquele menino pensou que aqui é onde fala, que diz sobre as riquezas do mundo, os tesouros da terra, nos impede de servir ao Senhor. Nos impede de servir firmemente a palavra do Senhor. Quando aquele jovem voltou, ali ouviu o Senhor falando aquilo para ele, falou: não, quero não. Servir este Deus, aonde eu tenho que dispor de tudo que eu tenho, das minhas riquezas, dos meus bens, isso me faz ser quem eu sou. Se eu não tiver riqueza, se eu não tiver isso que eu tenho hoje, eu não vou ser eu. Então eu deixo Jesus e vou viver as minhas riquezas, que é o que a semente de hoje, que a palavra do Senhor tem sido semeada aí. É uma palavra fácil de ser pregada, é uma semente fácil de ser alimentada, porque o evangelho do Senhor, ele fala que nós temos que ter renúncia. Preparar um solo para uma semente nascer não é fácil. Não é simplesmente eu pegar e encher esse copo, que nem nas escolas as crianças aprendem a plantar semente. Uma vez o meu filho fez. Você colocar uma terra aqui, colocar um algodão embaixo, colocar uma terra e colocar água. Todos os dias você tem que olhar esse copo e ver se a semente está germinando.
Agora, se você colocar aqui e esquecer de colocar a água, ela não vai nascer. Porque ela precisa de água. E os irmãos estão entendendo qual que é a água aqui? A água é o Espírito do Senhor. É a palavra que o Senhor ele fala. É a semente que tem que estar aqui dentro. Ela tem que ser vivificada pelo Espírito do Senhor. Quando o Senhor teve um encontro com aquela mulher samaritana, que ela pediu água. Me pedes água? Tu, que és judeus, me pede água? Como tu me pede água? Mas o Senhor estava oferecendo além do que ela imaginava. Era a água da vida, a água que nós não teremos mais sede. Quando o Senhor ele fala sobre essas parábolas, que o Senhor, quem leu a Bíblia sabe que aqui tem muitas parábolas. E muitas parábolas na mão do Senhor, ela traz para os dias de hoje, para o nosso cotidiano, para nossas vidas. Quando eu estava lendo aqui, que eu fui no final e o Senhor falou sobre o maligno, quando ele pega e lança sobre as nossas vidas, quando nós erguemos as nossas mãos, aceitamos a Jesus e falamos, Senhor, eis-me aqui. A gente fala eis-me aqui, mas a gente baixa quando a prova vem, quando o levante, quando as preocupações deste mundo nos apega, nos arrocha, nos aperta. Porque o Evangelho do Senhor fala que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós estamos apertando a nossa carne e vivificando o Espírito do Senhor. Aí a gente quer servir o Senhor como aquele menino rico queria. Servimos ao Senhor da maneira que queremos e lá no mundo vivemos o que nós queremos. Eu acredito que, eu costumo dizer que nós moramos numa terra estranha, irmãos. Essa terra aqui é estranha para nós. Para nós como igreja, eu quero dizer. Quem tem o foco de morar no céu, essa terra é estranha. Vivemos em território de inimigos. Porque nós temos que viver o contrário do que o mundo nos oferece. Contrário do que o mundo tem para nos dar. Nós hoje trabalhamos porque nós precisamos sustentar a nossa casa, a nossa família. Mas quando nós tivermos que estar dentro da casa do Senhor para alimentar o nosso espírito, para que nós venhamos estar perante o Senhor, a semente preparada para Ele, o nosso solo está seco. O nosso solo está cheio de empecilhos, está cheio de obrigações no mundo, está cheio de tarefas. Então essa semente vai germinar como? Eu não uso a palavra do Senhor como o meu princípio de vida, como o meu princípio de estar diante do Senhor. Porque o semeador, ele está aqui, ele está diante de nós, semeando a palavra. O Clóvis leu sobre José. José, ele foi firme diante do Senhor. Imagina nós hoje, irmãos, sermos vendidos pela nossa família. Vamos se dizer, alguém da minha família me manda para ser escrava em algum lugar. O que eu vou fazer? Eu, Silvana, hoje vou ficar revoltada com o Senhor, com a minha família, eu vou ter ódio, raiva. Se algum irmão me faz alguma coisa, eu vou ficar com raiva dele, eu vou ficar com ódio. José não. José era um solo onde Deus plantou a semente dele e ele foi para terras estranhas. Ele foi para um lugar onde ele não conhecia ninguém, ainda foi como escravo. E lá ele foi escravo, e lá ele foi julgado como estrupador. Lá ele foi humilhado, ele foi esquecido dentro de uma prisão, mas ele foi honrado. Porque quando aquela mulher se jogou diante de José, José disse, não, eu tenho uma semente plantada dentro de mim, eu sou um solo fértil diante do Senhor, eu estou em lugar que eu não precisava estar, mas o Senhor disse que eu precisava estar aqui. Então o Senhor, ele me plantou aqui, e aqui vai se cumprir o que o Senhor tem para mim. Então eu vou aceitar essas lutas, essas provas, mas o Senhor eu sei, porque eu sei que é o Deus que eu sirvo. Então eu acredito. O Anderson louvou sobre promessa.
Porque se nós vivemos como uma semente plantada na terra, que o semeador, ele está aí semeando. Está semeando, está em todos os lugares. Mas como foi falado também hoje, o profeta tem pregado o que o Senhor tem mandado. Mas nós como igreja, tem ouvido o que o profeta tem pregado? Nós temos ouvido que o semeador tem colocado a semente nas nossas mãos? Muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor quer com a nossa vida, porque foi dito hoje também. Tudo que foi falado antes da palavra foi edificação para a palavra do Senhor. O Diego disse o quê? Onde nós queremos ir, o Senhor quer nós em outro lugar. Às vezes o Senhor nos quer dentro da casa dele, nós estamos dentro do nosso lar. Igreja, hoje é culto de palavra. Palavra é o quê? É o alimento do Senhor, para que nós continuemos em pé, firme diante de tudo isso que nós temos vivido, diante das diversidades da vida, diante de tudo, essas provas, essas lutas que nós temos vencido, porque eu creio assim, temos vencido aí afora, mas nós não queremos sentar e ouvir o semeador. Nós queremos, que nem o Clóvis falou, na palavra de abertura sobre a vida de José. José, ele teve um sonho, irmãos. Qual é a família que não se alegra com o sonho de um familiar? Se meu filho sonha em algo, eu vou gostar. Se meu filho sonhar que quer ter uma faculdade, que quer sonhar com um carro, eu vou gostar. Mas se a Lídia chegar em mim e falar, Sil, eu sonho com isso, eu vou sentir raiva. Quando eu ouvir alguém dizer, eu tenho um sonho, eu vou dizer, ela vai sonhar? Ela está sonhando? Não vai realizar nunca. José sonhou, contou para os seus, mas os seus não acreditou e julgou José. Às vezes as diversidades que vêm na nossa vida, ela vem para nos ensinar a confiar no semeador. Porque o semeador, quando ele está aqui, que foi quando o Senhor ele falou, porque que é aqui quando começa. Porém foi semeado em predegais, e a palavra que logo recebe com alegria. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos recebendo uma palavra, mas essa palavra ela só é boa no meu coração quando é uma palavra de exortação. Quando é uma palavra de exortação para a minha vida. É uma palavra que exalta a minha vida financeira, a minha vida física, a minha vida como o meu ministério. Mas quando é uma palavra que nos corrige, que nos vai, como que eu posso dizer, que nos impulsiona a viver algo que nós não queremos, para que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre nós, nós não gostamos, questionamos e julgamos a palavra do Senhor. Nós podemos julgar, mas nós vamos ter um preço a pagar. Eu lembro da vida de Paulo. Paulo fez o quê? Paulo era o maior perseguidor de Jesus. Ele estava num caminho indo matar os filhos de Deus. E ali ele teve um encontro com o Senhor. Aqui o Senhor ele diz: quem tem ouvidos, que ouça. Paulo fez o quê? Ele só ouviu. Ele não viu, que nem Pedro. Pedro andava com Jesus. Pedro ouvia Jesus. Pedro se alimentava de Jesus. Mas Pedro era questionador. E questionava. E Jesus, no seu último dia de vida, Jesus, ele fez o quê? Repreendeu a Pedro. Então a palavra do Senhor, ela vem em vários solos. Eu sou um solo. A Keila é um solo. Às vezes ela fala assim, não quero, não vou, não faço. Ela é um solo. É um solo que quer ficar ali sentadinha. Mas Deus não quer isso para ela. Deus, ele quer ela ativa, quer que ela tire a vergonha, que ela tire o medo, a insegurança.
Porque isso nos impulsiona a estar diante do Senhor, diante do Evangelho, que não é fácil, irmão. Não é fácil estar aqui, não é fácil estar sentado na cadeira das irmãs, não é fácil ser obreiro, não é fácil ser dos varões, não é fácil louvar. Porque quem tem a palavra do Senhor dentro do seu coração sabe que não é fácil. Porque tudo que fala na palavra do Senhor, ela se cumpre. E o Senhor, Ele fala que a nossa fé é do ouvir e do viver. Se eu não vivo, se eu ouço, eu não vivo, como que a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida? Eu falo para o Senhor que Ele tem uma promessa na minha casa, que Ele tem uma promessa no meu lar. E eu falo para o Senhor, eu não aceito estar andando sozinha. Mas o Senhor, Ele sabe por que não aconteceu ainda. Por isso eu vou questionar a Deus e vou dizer, Jesus, já tenho 6, 7 anos que eu sirvo o Senhor, eu vou sair das irmãs, eu vou sair da igreja, eu vou lá para fora. Porque o Senhor não trouxe meu marido, não trouxe meus filhos. Então eu estou sendo igual a Pedro, questionando. Pedro só reconheceu quem era Jesus depois da onde? Da morte de Jesus. Pedro reconheceu. Muitas das lutas e a prova que vem sobre as nossas vidas, questionamento que nós temos, eu sou uma pessoa muito questionadora, vem sobre as nossas vidas, é para demorar a promessa. Isso é impedimento. Nós temos que tirar. Eu costumo dizer que quando eu estou muito aflita, muito angustiada, eu vou diante do espelho e falo, Senhor, eu posso, Senhor, eu sou, porque Tu és na minha vida. Porque se o Senhor não é na minha vida, eu não estaria na sua casa. Eu não estaria diante do Senhor. Irmãos, sofrer pelo Evangelho de Cristo é válido, é valioso, é precioso. Porque está dentro da casa do Senhor e está vivendo uma vida de bonança, uma vida fácil, uma vida sem problema, sem perseguição. Não é o Evangelho de Cristo. Se nós pararmos para analisar sobre a vida dos 12, vamos só dizer dos 12, só dos 12, como que era? E a vida de todos os profetas da Bíblia? Eu costumo dizer que os profetas da Bíblia, eles não tiveram nem o direito de esconder os seus erros. Os seus erros. Aqui foi falado sobre Abraão, sobre a promessa. Abraão, ele ouviu uma promessa. Filho, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou preparar. Eu vou falar, preparar uma terra? Quer dizer que eu vou sair daqui de dentro e vou sair para fora. Eu vou para algum lugar. Para onde eu vou? Eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho, vamos dizer, eu saio daqui para ir na minha casa. Eu sei que se eu sair daqui, virar à esquerda, eu estou na minha casa. Mas se eu saio daqui e não tenho direção, eu tenho que confiar. Confiar andando e dizer, Deus, Tu está na minha frente. O Senhor é o Deus que me guia, é o Deus que me alimenta. Se eu estou indo, é igual Abraão. Abraão saiu e foi para uma terra estranha. Uma terra onde manava leite e mel. Ele teve o quê? Problemas no meio do caminho. Teve processo no meio do caminho. Nós não queremos passar processo. Processo é o caminho para chegar na vitória. E esses, como que eu posso dizer? Esses processos que hoje nós passamos, irmãos, é a frieza de não estar na casa do Senhor, é a frieza de não ler a Bíblia, é a frieza de não orar e de não jejuar. Umas semanas atrás, eu acho que mais ou menos uns 15 dias atrás, falei com você, falei com a Lídia. Eu estava num processo na minha casa que eu não conseguia ajoelhar para orar. Ajoelhar para orar, irmãos. Qual é o crente que não tem força para orar? Tem gente que fala assim. Tem gente não. A palavra diz, mas as pessoas sempre falam que ajoelhar e chorar, o Senhor, Ele ouve. Mas eu prefiro falar, porque a palavra do Senhor diz que Ele sabe de tudo que eu preciso, que eu quero, que eu almejo, que eu sonho. Mas Ele precisa que eu fale. Então eu gemendo ali, só chorando, às vezes não orava deitada. É um comodismo.
eu não aceitava e eu sofria com isso. Eu queria ler a palavra do Senhor, eu lia 2, 3 versículos, me dava uma canseira surreal. Eu fui para frente do espelho. Eu tenho alguma coisa com o espelho. Eu ia para o espelho e falava, eu não aceito isso. O Senhor, Ele não me levantou, não me escolheu para eu ser assim. Eu não aceito. Fora vim para a igreja. Vim para a igreja, era um tormento eu vir para a igreja. Por quê? Eu estava passando por uns processos dentro do meu lar, dentro da minha casa. Porque as coisas quando vêm, irmãos, ela não vem uma vez, segunda vez, 3 vezes. Ela vem tudo de uma vez. E você como ser humano, você não aguenta. Às vezes sim, a gente dói demais na nossa carne, passar por tudo que a gente tem passado. E às vezes a gente fala, Senhor, está doendo. Eu não quero sentir isso, eu não quero viver isso. Aí o Senhor diz para mim, o meu ministério, o Senhor, Ele fala, é o processo que eu estou te ensinando. É o processo que eu estou te guiando. É nesse processo que você está crescendo. Se nós não passarmos por processo, nós não vamos ter crescimento. E crescimento, irmãos, é aprendizado. Porque como que eu vou dizer sobre algo na minha vida para um irmão, para edificar a vida dele, se eu não vivo? Servir a Deus como que eu posso dizer? Com as facilidades humanas, é muito fácil. É muito fácil, como eu lembrei de um ministro que ministrava o Senhor, era um profeta, um pregador da palavra. Ele pregava o Senhor e ele traía a esposa. Ele pregava e traía. Um dia ele cansou e falou, Senhor, me tira do altar. Senhor, me humilha. Senhor isso, Senhor aquilo. E o Senhor disse, não vou fazer isso. Porque a minha palavra, uma hora, ela vai chegar diante de ti e você vai fazer o que eu quero. Quando você sair disso, aí eu entro. Porque às vezes a gente pede para o Senhor tirar algo de nós que nós não queremos, que nós não desejamos. Eu tenho uma pessoa conhecida, ele é evangélico, está afastado, eu acho que o Luciano vai saber quem é, que ele joga na Mega Sena. E eu falava, ora ao Senhor, porque às vezes isso é jogo, isso não é certo, é meu, a minha visão. Eu não sei se a igreja tem essa visão. Eu acho que jogo não é de Deus, porque que vem fácil, irmãos, vai fácil. Tudo que é fácil nessa vida é como que eu posso dizer, é uma pegadinha do inimigo, é a pegadinha do maligno. Porque quanto mais eu jogo, mais eu quero. Porque o dinheiro dele vai vir, eu não suei por ele, eu não busquei esse dinheiro. E eu orava, ele falava, eu sempre falo para o Senhor, para ele que se for para mim não jogar, eu falei, olha, um dia eu disse isso para ele. O Senhor, Ele não vai tirar porque você não quer que tire. Porque você está gostando. Então se você gosta, o Senhor, Ele permite. Lembrei do casamento da Deise, da oração. Quando nós oramos, Senhor, me dá, Ele vai dar. Porque Ele vai te dar, porque isso Ele vai te ensinar. Que peça, mas tenha sabedoria em pedir. O Senhor, Ele sempre nos dá algo para ver se é Ele ou não é Ele. Aqui, quando o Senhor, Ele fala que a palavra dele entra e fica, essa palavra, ela é levada lá para fora. Ela é levada lá para a nossa vida, lá fora. Não é só aqui dentro, fixada aqui. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e dizemos, Senhor, eis-me aqui, morre a nossa vontade e fica a do Senhor. Eu mesmo tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero isso, Senhor, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas o Senhor tira? Não tira. Porque Ele vai me ensinar de alguma maneira, do certo e do errado, o bom ou o ruim. E nós, os cristãos,
temos que aprender a ouvir ao Senhor. Essa parábola do semeador, quando ela fala sobre semear a palavra do Senhor, e ele fala aqui sobre esses espinhos que a nossa vida tem, eu lembrei de Paulo. Paulo fez o quê? Orou ao Senhor quando tinha um espinho na carne. O Senhor falou: não vou tirar, você vai viver com esse espinho, você vai viver com ele. Então viver a vontade do Senhor às vezes não é a nossa, mas nós temos que viver o Evangelho do Senhor, temos que viver o que o Senhor quer para nós. E o que o Senhor quer às vezes para nós não é o que nós queremos, não é estar onde estamos, viver o que nós vivemos, e sim é renúncia. Viver o Evangelho do Senhor é renunciar a alguma coisa. O que nós temos renunciado para o Senhor? Temos renunciado. Aleluia. Eu tenho falado para o Senhor que eu tenho que tirar a TV de mim, porque eu tenho me apegado às TV. Não algo de negativo, mas eu tenho assistido muita TV. E às vezes eu dou 1 hora para o Senhor, mas eu assisto na Netflix 2, 3 horas daquelas séries. É isso que eu estava assim. A gente vive assim. A gente dá horas para os nossos amigos, mas a gente dá meia hora para o Senhor. Dá meia hora para a palavra do Senhor. Dá meia hora para orar. Eu questiono muito quando eu estou orando na minha casa, porque eu oro alto. Eu não sei o que o Senhor ele tem, mas eu não consigo orar. Quando eu vou orar baixo, é como se a oração não saísse. E eu questiono, eu falo: Deus, mas por que eu não consigo orar baixinho? Eu gostaria de orar baixinho. Tem gente que não ora nem abrindo a boca. Eu queria orar nem abrindo a boca. Eu queria nem abrir a boca, mas eu não consigo. Aí é onde eu falo: o Senhor ele planta a semente e eu sou o solo. Então eu tenho que estar como o Senhor quer, como o semeador quer. Às vezes eu falo para o Senhor, o pastor essa semana, eu orei ali e eu senti que eu estava falando em línguas. No domingo Deus usou o pastor para dizer que queria me dar línguas estranhas. Eu já orei muito pelas línguas estranhas, mas o Senhor ele não me deu dons visível ao homem, mas o Senhor ele me deu um dom que me dói na minha carne. Eu sinto dor de pessoas. Quando eu vou orar por alguém, eu sinto dores, e isso não é fácil. Isso é ruim para